Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar de um grande filósofo, conhecido como Nicolau Maquiavel, o grande autor, de O Príncipe, tá galera? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse tema, porque é um tema muito interessante, beleza? Pessoal, quando nós falamos em Nicolau Maquiavel, nós estamos falando de um importante filósofo, do século XV e século XVI. Onde é que ele viveu? Hein, pessoal? Lá na região de Florença, onde? Lá na Itália, tá? Maquiavel, ele priorizou seus estudos principalmente no Estado, na política e nos homens de Estado, tá? Principalmente, pessoal, aqueles que queriam, aqueles que buscavam o poder e também aqueles que queriam manter o poder. O que ele tentava compreender com isso? Ele tentava compreender e explicar a todo momento os processos e ações desses três, tá? Como é que ele fazia para se manter no poder? Quais as atividades, ações que ele deveria exercer para manter as pessoas ao seu lado, tá? Esse daí eram os princípios que Maquiavel buscava entender e mostrar para aquelas pessoas que gostariam de se manter no poder e buscar esse poder, tá? Os seus estudos, Maquiavel baseava, ele se focava onde, galera? Na realidade. Ao contrário dos autores que formulavam, teorias como o Estado deveria se comportar e de um governo ideal. Maquiavel, ele foi responsável pelo desenvolvimento de estratégias, galera. Ou seja, ele vai criar um manual que apresenta, não é verdade, maneiras de como os homens de Estado deveriam agir para serem beneficiados de acordo com a realidade vivida. Seguindo a estratégia de Maquiavel, eles se manteriam no Estado e expandiriam seu poder. As estratégias de Maquiavel eram desenvolvidas a partir de ideias de que ele poderia expandir, não é? É necessário ter uma filosofia consistente e sólida, por isso deve ser inspirada em experiências, em fatos, principalmente, pessoal, os fatos históricos, Sendo assim, uma crítica sobre os autores que organizavam estratégias a partir da imaginação e suposição, que para eles seria o que, galera? Totalmente inútil, não é verdade? Pessoal, o que Maquiavel ele vai defender? Quais são os princípios que Maquiavel ele vai abordar para tentar manter ou levar uma determinada pessoa ao poder? Vejam bem. Olha só, ele vai afastar a política da teologia e da filosofia moral, galera. Ele vai compreender como os governantes agem e determinam até as suas futuras ações. Isso mesmo. Ele vai defender que os estudos, da fundação de uma determinada nação, ela é muito importante. E vai compreender também os fatos originais para assim compreender futuros fatos que podem ocorrer. Não é verdade? Maquiavel vai escrever a sua principal obra, O Príncipe, tá? Essa obra ela foi escrita entre 1513 e 1516, durante o seu exílio em Florença. O Príncipe é a principal obra de Nicolau Maquiavel. Ela foi publicada em 1532, 5 anos após a sua morte. Ao escrever o livro, a intenção de Maquiavel era de, dentro das possibilidades e costumes do seu tempo, ensinar como deveria agir um líder que fosse respeitado e conseguisse manter o seu legado e poder dentro do território conquistado ou herdado, gente? A obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel é considerada o manual das ciências políticas,
O livro apresenta como o príncipe deve se portar, agir e determinar para se manter no poder ou chegar até ele, pessoal. Então, pessoal, esse livro, até os dias de hoje, ele é muito utilizado pelas pessoas que querem chegar ao poder ou se manter no poder. Nessa obra, Maquiavel, ele defende a centralização do poder político e não propriamente o absolutismo, né, como muitos pensam. Suas considerações e recomendações aos governantes sobre a melhor maneira de administrar o governo caracterizam a obra como uma teoria, né, do Estado moderno. E nos dias de hoje, galera, a maioria das pessoas que querem chegar a um determinado cargo, exercer um determinado poder, né, eles leem essa obra de Maquiavel, porque é um livro muito importante e na atualidade ele é muito utilizado. Beleza? Vocês conseguiram entender? Aguardo vocês na próxima aula. Tranquilo?